Salve Maria. Hoje, dia de finados, um dia onde muitos choram, muitos desmaiam pela dor, muitos são atingidos por uma intensa saudade, muitos são atingidos por lembranças fortes de entes queridos e marcantes na sua história. Isso é normal, que a saudade, a dor, ela bata na nossa porta. Mas qual deve ser a postura do cristão diante da morte? É uma postura de desânimo, de desespero, de medo, de revolta, de raiva da vida, raiva de Deus? Qual é a postura verdadeira de um cristão diante dessa situação que é inevitável? Será que é inventar uma fórmula para a morte? Um abraço para Maria Inês, Deus abençoe. Será que é inventar uma fórmula para não morrer mais? Não, não é por aí. Ao longo da história da humanidade, em tantas culturas, os cristãos têm um grande zelo, um grande respeito aos mortos, tem todo um rito para enterrar os seus mortos. Isso mostra que muitas culturas têm a crença, e nós cristãos não é a crença, mas a fé, de que após a morte existe algo a mais. Nós encontraremos algo e alguém. Mas na fé cristã isso é muito bem amadurecido e nos foi revelado pelo Senhor. Nós cremos no juízo particular, que logo após a morte, como fala em Hebreus 9, 27, segue-se o juízo, e nós temos o nosso encontro pessoal com o Senhor. Esse encontro que nós não devemos temer, mas devemos ter este desejo de encontrar o Senhor. Mas devemos ser como as virgens prudentes. Encontrar o Senhor como uma alma inflamada, ardente, que queima, que é incendiada pelo desejo de amar o Senhor. São Francisco de Sales fala que quando uma casa está pegando fogo, as pessoas geralmente jogam fora os móveis para que cesse o fogo, para que o fogo não aumente tanto, né? E ele vai falar o seguinte: quando uma alma está apaixonada, incendiada por Deus, nós jogamos os apegos fora, tudo aquilo que não faz parte da vontade de Deus. Nós lançamos fora esses móveis do orgulho, os móveis da mentira, os móveis da arrogância, os móveis dos sonhos pessoais que muitas vezes são contrários aos planos de Deus. Não é que nós deixamos de sonhar, mas nós começamos a ter os sonhos de Deus a nosso respeito, que são maiores e melhores, e algumas vezes coincide com os nossos, claro. Deus não é um estraga-prazeres. Então, neste dia de finados, a gente deve pensar o seguinte também: a morte não tem a última palavra. São Francisco de Assis chamava a morte de irmã, a irmã morte. São Francisco de Borja, diante do enterro, do funeral da rainha, quando ia em procissão, esse funeral, e o caixão cai, e todo mundo foge pela podridão que havia no caixão, mas São Francisco de Borja, tomada por uma graça especial de Deus, começa a contemplar, começa a sentir aquele odor, e olhando para a rainha, ele percebe que não vale a pena os tesouros desse mundo, as vaidades desse mundo. Como fala no livro do Eclesiastes, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. A vaidade, ela tem um sentido de coisa vã, vazia, como, por exemplo, também quer dizer na palavra, na etimologia, quando você abre a boca e sopra, de certa forma, no espelho, fica aquelas gotinhas de água, e ali depois se esvai, se desmancha, some. É como se fosse isso, a vaidade. Um nada. São João da Cruz fala que muitas vezes nós somos o nada, mas um nada soberbo, um nada orgulhoso. Mas quando nós paramos, irmãos, diante da morte de um ente querido, da morte de um amigo, a gente percebe que de nada vale acumular tesouros que passam tão rápido.
Muitas vezes nós perdemos o tempo com briga, com rancor, com ódio, com indiferença, com confusão, sem sentido algum. Parece que a nossa vida vive em torno do dinheiro, do sucesso, da fama, dos aplausos, dos reconhecimentos, das aprovações, dos elogios. Mas não é isso. Existe um livro chamado Preparação para a Morte. Também tem um audiobook da Eclésia desse livro, né? É de Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da igreja. E uma vez eu estava pensando, porque eu já li esse livro uma vez e vou ler a segunda vez, né? Já ouvi o audiobook já 2 vezes. Porque os santos padres falam que um grande remédio contra o orgulho, contra o pecado no geral, é a meditação sobre a morte. Não a meditação doentia, não a meditação onde eu quero morrer, eu me desespero, eu fico assustado, eu desanimo, eu não quero viver mais, a vida perde o brilho. Não é isso. É uma meditação de saber que todo sono, toda vez que eu vou dormir, é um ensaio para a morte. Toda vez que eu me deito na rede, que eu me deito na cama, ou durmo no chão como penitência, quem garante que eu vou acordar? Então, voltando sobre esse livro Preparação para a Morte, estava lembrando que eu tenho a oportunidade, a graça de ir para muitos velórios, né? De conhecidos, de amigos, de familiares. E eu penso, meu Deus, hoje esse caixão, essa pessoa que está nesse caixão, ela é um livro para mim. Um livro de preparação para a morte. Mas daqui a uns dias, eu também serei esse livro de preparação para a morte para as pessoas. E como será que eu serei esse livro para as pessoas? É um livro rasgado? É um livro totalmente inacabado? É um livro escandaloso? É um livro cheio de mentiras? É um livro cheio de soberbas? Ou é um livro simples? É um livro de um combatente? É um livro de um verdadeiro filho da Virgem Maria? Um verdadeiro sagrado? Que tipo de livro eu serei? Diante dos meus irmãos que estarão lá, alguns chorando, outros lamentando, outros se alegrando porque esperam o céu para mim, esperarão o céu para mim. Que livro eu serei para essas pessoas? Um livro fechado que não significa nada? Um livro aberto cheio de equívocos e confusões? Ou um livro com defeitos, com limitações, mas que está marcado alguém que lutou para ser santo, para ser bom, para ser melhor e contou sempre com a graça de Deus? Santo Agostinho ele vai falar que os homens perdem um animal, perdem um cavalo e passam a noite toda procurando, perdem o sono, chamam os amigos e passam a noite em vigília à procura de um cavalo, de um animal que perdeu. E ele fala: e os homens pecam mortalmente, ofendem a Deus, perdem a graça, mas dormem tranquilamente, brincam, sorriem, como se nada tivesse acontecido. Como se Deus tivesse prometido muitos anos de vida. Vai falar outros santos, né? O seguinte: quem te prometeu o dia de amanhã? Irmãos, isso são ilusões do demônio. Muitas vezes nós falamos: eu quero ter uma boa morte. Mas o que é uma boa morte? Uma boa morte é morrer na graça de Deus. É morrer na amizade com Ele. É morrer em estado de graça e lutando ardentemente para ser santo. Isso é uma boa morte. Talvez alguém morra num acidente de carro, uma fatalidade, mas se essa pessoa morreu na amizade com Deus, ela teve uma boa morte. Foi fatalística, foi dolorosa, é uma lembrança triste, mas é uma boa morte porque ela morreu na amizade com Deus. Mas também há pessoas que podem morrer em casa, tranquila, e pode acabar que essa pessoa não morreu na amizade com Deus. Então é uma morte triste, é uma morte ruim, é uma má morte. Osés, então eu vou julgar? Não, você não vai julgar, eu só estou dizendo o que é uma feliz morte e o que é uma infeliz e desgraçada morte. São Gregório Magno vai falar o seguinte: que muitos são visitados todos os dias pela graça de Deus, pelas suas inúmeras graças. Muitos de nós somos, pelo seu
pelo nosso anjo da guarda, recebemos inspirações, dicas, apontamentos, luzes do Espírito Santo, dos santos que nos custodiam, nos guardam, mas nós negamos essas graças. Vai falar São Gregório Magno: ó infeliz, tu que não reconhecestes a visita de Deus, todas as graças que Ele te enviou, como reconhecerás na hora da morte também essa graça, essa visita? Tu que só acolheste a visita dos demônios durante tua vida, tu serás atormentado pela visita do demônio na tua morte. Você pode perguntar: Oséias, mas quer dizer que toda pessoa que foi ruim, foi má, ela não pode ter um arrependimento sincero? Pode. Um exemplo disso é o ladrão da cruz, que foi aquele que pediu: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. A contrição perfeita, o arrependimento profundamente sincero, sem dúvida, pode existir. Por isso, a gente não deve desistir de rezar pelos nossos familiares enquanto vivos, porque eles podem ser visitados pela graça de Deus, se arrepender e ter uma morte santa. Então nunca desista dos seus amigos, dos seus familiares. Ou seja, depois nós podemos rezar? Podemos. É hoje que nós celebramos o dia de finados. E São Francisco de Sales fala: nós levamos flores, nós levamos lágrimas, mas o que de fato os nossos entes queridos e os demais precisam é das nossas orações. Então é preciso ter essa atenção, porque muitas vezes existem muitas flores e é bom, é beleza isso. Existem muitas lágrimas e faz parte. Lá em João 11:35 e outras passagens da Escritura fala que Jesus chorou. Não tem problema nenhum em demonstrar dor. Isso também faz parte da vida humana, esse choro, essas lágrimas, essa dor forte. Mas o principal deve ser a nossa oração. Não é para salvar a pessoa já está salva. Quando alguém está no purgatório, essa pessoa já está salva. Tem que ficar claro isso. O céu é eterno e o inferno é eterno. Não tem mais volta. Mas quem vai para o purgatório, ele já tem como garantia o céu. Nós rezamos para que essa pessoa receba o refrigério, receba o mais breve possível o céu, contemplar a Deus. As almas têm fome da nossa oração. Imagine uma cadeia pegando fogo e com pessoas famintas lá. E você com a chave, você com um balde de água, com vários meios de apagar esse fogo, você não apaga. Imagina isso. Isso seria uma crueldade, falta de caridade, falta de sensatez, falta de amor total. Da mesma forma, nós poderemos comparar o purgatório como essa prisão de fogo com almas famintas de Deus, famintas de encontrar o Senhor. E nós vamos negar as nossas orações, nós vamos esquecer essas almas, nós vamos faltar com a caridade. Não esqueçamos, irmãos, que é a comunhão dos santos. Obrigado, meu irmão José Félix, Deus te abençoe. Então, o que acontece muitas vezes é isso. Nós esquecemos dos nossos entes queridos. Eles morrem hoje, nós rezamos, fazemos a missa de sétimo dia, chamamos o padre para celebrar, celebramos juntos, de um mês, de um ano, mas durante o dia nós não vamos rezando. Eu posso testemunhar que eu rezo pouco pelas almas do purgatório, mas eu rezo todo dia. Se eu rezar 2 terços, são 2 vezes que eu rezo pelas almas do purgatório. Se eu rezar 4 terços, são 4 vezes por dia que eu rezo pelas almas do purgatório. E vou fazendo outras coisas. Digo isso não para me vangloriar, mas como é necessária essa caridade, essa comunhão dos santos. A igreja peregrina, que somos nós, a igreja padecente ou purgante, e a igreja triunfante, que são as almas do céu. Alguns protestantes falam o seguinte: mas como é que as almas estão no purgatório? Não existe essa história de purgatório. Isso foi inventado do século XI em diante. Isso não está na Bíblia. Irmão, isso está na Bíblia. Isso está na tradição da igreja, que desde os primeiros cristãos acreditavam no purgatório. Isso está nos concílios. Isso está nos documentos.
Isso está também, como eu já falei, nas Sagradas Escrituras. O problema é que os protestantes querem que tenha o nome purgatório na Bíblia. Da mesma forma que não tem o nome purgatório, não tem o nome Trindade. E nem por isso os protestantes deixam de acreditar na Santíssima Trindade. Também não tem diversos outros nomes. Por exemplo, não tem dizendo que Jesus é uma pessoa divina. Também não tem. Ah, mas a gente deduz. E pode deduzir? Não tem que ter o nome? Agora já mudou? Não tem essa ideia clara. Mas vários textos da Escritura colocam essa ideia clara da existência do purgatório. Um lugar de misericórdia. Lá não substitui o sacrifício de Cristo. É por causa deste sacrifício de Cristo, do mistério pascal, que isso é possível. Tudo é fruto desse mistério, né? Então, vai falar alguns santos o seguinte: se não existisse o purgatório, as almas reclamariam diante do Senhor que existisse, porque é como se fosse o céu é uma grande núpcia, né? A nossa alma é esposa de Cristo. Isso são analogias, são metáforas, né? E uma esposa deve estar perfumada, linda, cheirosa para o esposo. Então é como se o purgatório fosse uma antessala do céu, se preparando para encontrar com o esposo, com o amado, para a grande festa. E a gente deve ter também muita atenção, porque muitas vezes isso, exatamente, Yuri. Vou até tocar nesse ponto, né? São Francisco de Sales e outros santos falam o seguinte, que, olha só, um doutor da igreja falou isso, embora isso não seja um dogma, né? Mas São João Paulo II, São Francisco de Sales, vários outros santos falaram o seguinte, que teve coisas, né? Isso São Francisco de Sales, que ele pediu as almas do purgatório e ele recebeu mais rápido do que quando ele pediu aos santos. Eu não estou aqui entrando num debate teológico qual o pedido mais rápido. Isso é da experiência de cada santo, né? A gente não vai entrar nesse debate, né? É claro que é mais perfeito, é mais belo, é tudo mais está no céu, claro, né? Porque lá é a visão daquele que é o sentido, a razão da nossa vida. Mas olha só o testemunho de São Francisco de Sales, que fala que muitas vezes ele foi atendido mais rapidamente pedindo a intercessão das almas do purgatório do que pedindo a intercessão dos santos. Olha que forte testemunho. Lembro, não estou aqui medindo qual é mais rápido que vai ser atendido e você vai esquecer os santos. Eu não falo isso, que fique claro, né? São João Paulo II também confirma essa intercessão. Alguns outros santos acabam sendo da opinião que não, elas recebem a nossa oração, mas elas não podem interceder. Não há um dogma a esse respeito, mas se um doutor da igreja e outros grandes santos falaram que tiveram essa experiência dos seus pedidos atendidos, então a gente pode, sem dúvida, confiar, né? Eu confio piamente nisso e peço, vez ou outra, a intercessão das almas do purgatório. A gente não pode criar superstição com as almas do purgatório. A nossa intercessão em relação a elas, a intercessão delas em relação a nós, não tem nada a ver com espiritismo, não tem nada a ver com mágica, não tem nada a ver com um tipo de superstição. Nada disso. É algo muito católico, né? Então é essa prudência que deve haver também. Mas, novamente eu volto a falar. Quantas vezes, né, as almas do purgatório são esquecidas por nós? Isso é lamentável. Isso às vezes é fruto dessa crise hoje que nós passamos na igreja. Uma crise onde nós não cremos mais na eternidade, no inferno. Hoje mesmo, aliás, essa semana mesmo eu fui tirar o dinheiro da minha avó no banco e lá tinha um protestante falando bem alto, em bom som, que o purgatório não existia. Aí eu, depois que tirei o dinheiro, fui lá na calma, conversei com ele. A gente passou uma meia hora conversando, mas a gente percebe que eles não estão abertos à verdade. Ele começou a citar versículo que nem existia na Bíblia. Versículo que nem existia na Bíblia, não é que estivesse no canto errado. Primeiro ele começou a citar no canto errado os versículos. Passagens que estavam nas cartas de São Paulo, ele falava que estava em São Mateus. Aí teve uma hora que ele falou que, olha, na Bíblia está escrito em Mateus, nunca carregue a cruz, essa cruz que ela é maldita, não carregue ela do seu pescoço. Eu falei, meu irmão,
me mostre na Bíblia onde é que está essa passagem, por favor. Eu fui explicar para ele o sentido da cruz, mas há uma dureza, né? Então, os protestantes batem de frente demais em dizer que não existe intercessão e não serve de nada. E eles acham que quando nós rezamos pelas almas do purgatório, a gente está substituindo a redenção de Cristo. Era isso que o senhorzinho lá estava falando. Ele não usava esse termo teológico preciso, né? Mas ele falava que achava que a gente queria salvar quem tinha morrido. E antes a pessoa tinha sido ruim, bandido, tudo de ruim. E a gente ia salvar porque rezava por ele. Não é por aí. Quem vai para o purgatório são pessoas que buscaram afinco, com toda a força, a santidade. Mas não conseguiram chegar, né? Muita coisa precisa ser purificada, ser expiada. Então, existe essa comunhão entre nós, essa caridade delas para conosco, de nós para com elas, dos santos para conosco, né? Essa comunhão dos santos, essa unidade. E como isso é belo. Osés, tem fogo no purgatório? Quais são as penas do purgatório? Olha, tem muitas histórias que daria para passar horas e horas contando aqui. Mas em outra live eu vou fazer para essa não ficar tão estendida, tá bom? Durante toda a semana, que é a semana de oração pelas almas do purgatório, onde a gente vai ter a graça de conseguir indulgências plenárias para as almas do purgatório. Então até o dia 8 eu estarei fazendo lives direcionadas a esse tema, tá bom? Então que Deus te abençoe e que neste dia nós possamos, de fato, rezar cada vez mais pelas almas do purgatório. Lembrando, existem os tipos de penas diferenciadas no purgatório, né? As penas dos sentidos, né? Dependendo do tipo de pecado, da quantidade de pecado, do estado de vida que a pessoa viveu, se era padre, se era freira, se era uma religiosa, se era um leigo consagrado, se era leigo. Vai ter penas diferenciadas pela quantidade, pela gravidade, pela intensidade e pela questão do estado de vida, né? Então, e pela história toda da pessoa, né? Vai ter os condicionamentos que vão, no caso, ser atenuantes, e vai ter também as agravantes, né, em relação aos pecados. Mas isso a gente vai falar melhor em outra live, mas lembrando aqui uma coisa. O maior sofrimento nesse mundo, o maior sofrimento desse mundo é mais leve, é menor que o menor sofrimento das almas do purgatório. Repetindo, o maior sofrimento desse mundo, o mais atroz, ele é menor que o sofrimento, ele é menor do que o menor sofrimento do purgatório, de uma alma do purgatório. Olha só a gravidade, né? Então, mas isso não deve nos assustar, porque no purgatório existe algo chamado uma grande esperança, uma grande alegria de ver o Senhor. E muitos santos falam que a Virgem Maria, vez ou outra, ela também vai lá e consola as suas almas que, em especial, lhe foram devotas, né? Os escravos da Virgem Maria. São livres porque colocaram à disposição a sua vontade diante da Virgem Maria. Eram escravos de Cristo pelas mãos da Virgem. Se entregaram por total, né? Então que Deus abençoe o seu dia, a sua noite, e que a gente não possa ficar preso à nossa dor, mas que essa dor seja fecunda e se transforme em oração. Amém.